Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os objetivos. Faremos a leitura do gênero discursivo notícia, certo? Vamos identificar o seu tema, compreender a concordância verbal nas situações comunicativas, perfeito? Agora uma perguntinha para vocês. Vamos ler uma notícia? Vocês lembram para que serve esse gênero textual notícia? Às vezes nós temos contato com esse gênero, na maioria das vezes, por meio da TV, não é mesmo? Ou às vezes estamos dentro do carro e tem uma emissora lá transmitindo algum tipo de informação, né? Algum canal, alguma emissora de notícias, certo? Mas também nós temos as notícias escritas, que aparecem muitas vezes nos nossos equipamentos celular, por exemplo, notebooks. Então, ali de fácil acesso, né, a essas informações todas, o tempo todo. A notícia ela vai ter esse contato mais imediato com a informação, né? Então, algo que aconteceu há poucos minutos já pode estar circulando por aí em forma de notícia, certo? Então, é muito interessante esse gênero textual, que é bem diferente da maioria dos outros textos que são programados e não tem data de validade, né? Então, a notícia ela vem lá com uma data de elaboração, ela acaba meio que tendo poucos dias de validade, porque ela só faz sentido no momento que ela afeta o dia a dia das pessoas, certo? Então, algo que aconteceu que afete lá, por exemplo, um acidente de trânsito. Então, se eu noticio alguma coisa que aconteceu semana passada, por exemplo, já não faz mais sentido, né? Porque já não está atrapalhando, por exemplo, o trânsito numa determinada região. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos ler juntos, então, uma notícia? Acompanhe aqui comigo. Olha lá, temos então a nossa manchete. Florianópolis realiza a primeira semana do Contador de Histórias. Perceberam, então, que a manchete ela vem um pouquinho destacada, então, em relação ao texto, ela vem numa fonte maior, geralmente em negrito, certo? Na sequência, então, nós temos aqui o subtítulo, que também tem um nome específico, nós podemos chamar de linhas finas. Acompanhe aqui, então, a linha fina então, dessa notícia. Narradores debatem sobre a linguagem e a profissionalização do contador. Evento segue até quinta-feira, 22, e é aberto ao público. Foi publicado no dia 19/3/2018, horário às 13 horas e 49 minutos. Observaram aqui que veio o horário junto com a data, né? Isso acontece em que circunstâncias, professor? Principalmente, isso vai acontecer quando essa publicação for no meio digital, então, em um portal de notícias, por exemplo, certo? Então, nos jornais vem apenas a data, certo? Então, temos essa pequena diferença em relação ao meio digital para o meio impresso, perfeito? Vamos seguir, então. Então, continuando a leitura. O primeiro parágrafo ele tem um nome especial, nós vamos chamá-lo de lead, certo? E o lead é o seguinte. A figura da avó sentada com os netos ao seu redor é uma das imagens mais recorrentes quando falamos em contação de histórias. Esta arte é tão antiga quanto o desenvolvimento da humanidade. Qualquer pessoa pode contar uma história, mas há quem faça da narrativa um instrumento profissional. A atuação do contador é tão importante que desde 2001 ganhou uma data comemorativa. Nesta terça, 20, é celebrado o Dia Internacional do Contador de Histórias e, em Florianópolis, a recém-criada Setorial da Arte da Contação de Histórias do Conselho de Política Cultural promove até quinta-feira, 22, a primeira semana do Contador de Histórias, no Teatro da Ubro. A programação é aberta ao público e gratuita. A contação de histórias tem a função de manter vivas algumas tradições e ensinamentos que vêm de séculos atrás, as histórias populares. A contação, tanto para a criança quanto para o adulto, ativa a imaginação. É uma arte da imaginação.
Por mais que você use objetos, ela é uma arte da narrativa e cumpre o mesmo papel da leitura. Cada leitor, ao ler, imagina a cena. Na contação de histórias acontece a mesma coisa. A voz é o principal instrumento do contador para manter essa tradição viva, explica Liesa Neves, contadora de histórias há 10 anos. Olha que interessante, então, este tema aqui dessa notícia. Então, fala aqui sobre o Dia do Contador de Histórias. Então, você já ouviu histórias, provavelmente, né, contadas aí por seus familiares, por professores, principalmente na fase da educação infantil, mas mesmo depois de adolescentes, depois de crescidos, é muito interessante também ouvir histórias, né? Então, é uma prática que não tem idade, digamos assim, né? Muitas vezes, por sermos mais independentes quanto à leitura, as pessoas param de contar histórias, por exemplo, os professores, né? Eu mesmo, muitas vezes, gosto de fazer essa leitura dentro de sala de aula porque eu vejo que é interessante. E depois o aluno faz a sua própria leitura também. Então, somam-se duas visões, né? Então, a visão do adulto, né, que conta aquela história, e a visão de quem ouve ali, ou de quem leu depois também a mesma história. Então, é bem interessante, tá? Vamos seguir. Vamos relembrar um pouquinho, então, algumas situações aqui em relação ao texto. Então, a notícia ela tem como objetivo informar ao leitor sobre um acontecimento. Esse acontecimento, já conversamos sobre isso, deve ser algo recente, muito recente. Geralmente a notícia ou é algo que aconteceu naquele mesmo dia, certo? No decorrer do dia, ou algo que aconteceu no dia anterior, geralmente, certo? Porque passados 2, 3 dias ou mais, a notícia ela perde, digamos, a validade, ela deixa de fazer sentido. Ela já não afeta tanto o nosso dia a dia, certo? Continuando, ela apresenta então fatos, né, que devem ser imparciais, ou seja, o jornalista não deve tomar partido ao apresentá-las. Essa questão de dever ser imparcial, né? Então, eu não vou assumir ali uma posição, uma opinião em relação àquele fato. Eu simplesmente comunico o que aconteceu, certo? Então, é isso, um detalhe bem importante que muitas vezes não acontece, tá? Deveria acontecer, mas muitas vezes não acontece, tá bom? Certo? Muito bem. Vamos então à atividade de número 1, certo? Acompanhem comigo aqui. Temos aqui um trecho e a perguntinha é a seguinte: a partir da leitura da manchete e do subtítulo, identifique o tema central dessa notícia. Já voltamos.
Legal. E aí, você conseguiu responder então o que o professor solicitou? Vamos ver se vocês acertaram? Vejamos aqui então juntos. Olha lá. Então, qual que era o tema então aqui da nossa notícia? Observe lá. Era justamente a realização de um evento em Florianópolis para falar sobre a profissionalização do contador de histórias. Então, isso aqui é bem importante, né? Então, essa questão aqui, né, do contador de histórias se tornar um profissional reconhecido, né, é muito importante. Qualquer profissão é digna e merece ser valorizada, certo? Então, sai da informalidade, digamos assim, e passa a se tornar, então, uma profissão realmente, né, digna e valorizada. Perfeito? Atividade de número 2. Acompanhe aqui, por favor, o trecho na tela e responda o seguinte sobre isso. O trecho acima lhe traz um fato ou uma opinião da contadora de histórias Liesa Neves. Já voltamos. Legal. E aí, você descobriu então se é um fato, se é uma opinião, você observou o trecho, muito bem. Vamos ver então se vocês acertaram. Olha lá, então o trecho aqui ele traz o quê? Uma opinião da contadora de histórias. Perceba que aqui na frente da fala eu tenho o quê? O uso de travessão, né? Então é bem legal. Às vezes, né, a fala de alguém é colocado pelo uso do travessão, às vezes com o uso de aspas, né? As duas formas são possíveis, então, para trazer a fala ou a opinião de uma outra pessoa que não aquela que escreveu o texto, certo? Muito bem. Agora vamos acompanhar alguns conceitos. Vejamos aqui, né? Para que um texto seja bem construído, temos que compreender que as orações, em sua maioria, elas devem ser construídas, né, ou constituídas por dois elementos, né? Quais são esses dois elementos que formam as orações? Vocês lembram? Né? Então, lembrando, nós temos lá um componente, um conteúdo dentro da língua portuguesa que se chama oração. Tem a ver com frases, né? De certo modo. Mas as orações são... Que tipo de frase será? Né? Qualquer frase pode ser chamada de oração? Não, né, pessoal? Qual será, então? Vamos ver juntos, então? Olha lá. Então, oração, né? Toda oração ela é composta basicamente por dois elementos, né? Quais são esses dois elementos? É o sujeito e o predicado, certo? O que seria o sujeito?
O sujeito é de quem falamos e o predicado é o que falamos sobre ele, tá? A oração, ela precisa, né, de um verbo ali, né, uma frase que possua verbo para ser chamada, então, de oração, certo? E eu faço aquela perguntinha para o verbo, né? Por exemplo, André foi ao cinema. E eu pergunto para o verbo, quem foi ao cinema? Né? E eu tenho a resposta, André. Portanto, André seria o sujeito, né? E todo o resto da frase seria considerado o meu predicado, né? Então, eu sempre digo aos alunos, tudo que não for sujeito dentro da frase, dentro da oração, será chamado de predicado, incluindo o verbo, certo? Então, não esqueça disso. Então, o sujeito, né, que é um termo essencial da oração, é o ser sobre o qual se faz uma declaração. No entanto, uma das palavras que constitui cada um desses sujeitos é mais importante que as demais, pois ela é propriamente o termo sobre o qual se diz alguma coisa. Essa palavra, né, que seria a palavrinha principal, é chamada de núcleo do sujeito. Observe aqui o exemplo. A programação é aberta ao público e gratuita. Então, eu faço a perguntinha para o verbo. O que é aberta ao público e gratuita? Seria a programação. Portanto, a programação é o meu sujeito, certo? Então, a programação, as duas palavrinhas formam um sujeito. Mas entre essas duas palavrinhas, a e programação, qual das duas é a palavrinha que tem maior significado, né? Dentro dessas duas? Seria a palavra programação. Portanto, programação forma o meu núcleo. E o a é apenas o artigo, né? Então, o artigo feminino a, que é colocado diante da palavra programação, que é o quê? Quando eu coloco o artigo na frente da palavra, eu tenho ali um substantivo, então não esqueça disso, né? Então, sempre eu uso artigos diante de substantivos. Perfeito? Combinado? Então, recapitulando. Então, toda frase que possui verbo é chamada de oração, certo? Dentro da oração nós temos o sujeito e o predicado, né? Então eu faço a perguntinha para o verbo, né? Quem praticou aquela ação, né? E eu tenho a resposta, geralmente, ali eu tenho o meu sujeito, e tudo que não for sujeito eu chamo de predicado, né? Para simplificar também essa identificação. Perfeito? Vamos lá. Agora falando de concordância verbal, né? Vocês lembram o que é concordância verbal? Então, tem a ver com verbo, professor? Tem a ver com verbo, né? A oração é uma frase que possui verbo? Sim, né? Então, será que a concordância verbal tem a ver também, de certo modo, com as orações? Sim, né? Então, nós vamos ter a presença de verbos, por consequência, nós vamos precisar, né, que os elementos ali concordem, né, diante de certas regrinhas. Vamos observar quais são essas regrinhas? Acompanhe aqui, ó. A concordância verbal, então, é relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar, então, no singular. E quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará, então, na forma plural. Olha lá um exemplo de sujeito simples. O verbo concorda em número e pessoa. Observe lá. O cão latiu, certo? Então, o cão latiu é um cão só, então o verbo latiu. Acompanha uma forma. Quando eu tenho mais de um cão, então os cães, eu mudo a forma do verbo. Fica os cães latiram, porque é mais de um cão. Então, eu tenho que mudar o verbo de acordo com o sujeito, né? Então, verbo e sujeito, eles concordam entre si. E quando o sujeito é composto, a regrinha é a seguinte, o verbo ele vai para o plural, certo? Então, observe lá o exemplo. Jean e Carlos estudaram para a prova. Estudaram, porque é mais de uma pessoa. Então, obrigatoriamente, quando o sujeito é composto, o verbo sempre irá para a forma do plural. Perfeito? Agora vamos à atividade de número 3. Observe aqui o trecho, por gentileza, tá? E responda duas coisinhas para mim, né? Primeiro, reescreva a oração, substituindo o núcleo do sujeito pela palavra histórias. E depois,
Ao substituir o núcleo do sujeito pela palavra histórias, será que foi necessário alterar outras palavras na oração? Explique. Já voltamos. Certo, e aí, você conseguiu então fazer o que foi solicitado? Ficou em dúvida? Será que vocês acertaram? Alguns acertaram, outros erraram? Então, vamos então conferir juntos. Vejamos. Olha lá, então, dentro da letra A, então era para escrever, né, substituindo então pela palavra histórias. Então, fica lá. Estas histórias são tão antigas quanto o desenvolvimento da humanidade. Então, percebo que eu tive que fazer toda uma alteração aqui dentro da minha frase para, né, a concordância ficar adequada, certo?
E a resposta da B era que sim, né? Foi necessário sim alterar todas as palavras que fazem referência ao sujeito, como as palavras esta, é e antiga, para então que houvesse a concordância, né, da maneira adequada. Perceberam então? Quando eu faço uma modificação de uma palavra ou quando eu mudo do singular para o plural, então eu tenho que fazer também as devidas alterações, certo? As devidas modificações. Beleza? Então, o que nós fizemos na aula de hoje? Acompanhe aqui. Nós fizemos a leitura de uma notícia, certo? Compreendemos a relação de concordância entre o sujeito e o verbo, tá? Então, agradeço a todos que acompanharam e até a próxima.